Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Ide convidai a todos para o banquete. Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. Mensagem de Sua Santidade o Papa Francisco para o 98º Dia das Missões 2024, 20 de outubro de 2024. Vamos ao vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. Pois é, irmãos e irmãs, esse vídeo é dedicado à mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões 2024. E o evangelho escolhido pelo Papa Francisco é o evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14, que Jesus vai falar da parábola do grande rei que fez uma grande festa e convidou as pessoas para participar do seu banquete. Então, irmãos e irmãs, vamos agora, eu convido todos para ouvir a palavra de vida de hoje, né? A boa notícia que vem de Deus Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 22, de 1 a 14. O novo povo de Deus. Jesus voltou a falar em parábolas aos chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Ele dizia: o reino do céu é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas esses não queriam ir. O rei mandou, outros empregados dizendo: falem aos convidados que eu preparei o banquete. Os bois e animais gordos foram abatidos e tudo está pronto, que venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi fazer os seus negócios, e outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Indignado, o rei mandou suas tropas, que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não as mereceram. Portanto, vão até as encruzilhadas dos caminhos e convidem para a festa todos os que vocês encontrarem. Então, os empregados saíram pelo caminho e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí alguém que não estava usando o traje de festa. E lhe perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Portanto, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, agora a mensagem do Papa Francisco a toda a Igreja, a todo o povo de Deus.
Queridos irmãos e irmãs, para o Dia Mundial das Missões deste ano, escolhi o tema da parábola evangélica do banquete nupcial, Mateus capítulo 22, de 1 a 14. Após os convidados recusarem o convite, o rei, protagonista da história, diz aos seus servos: Ide para as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. Mateus capítulo 22, versículo 9. Ao refletirmos sobre esta palavra, no contexto da parábola e da vida de Jesus, podemos ilustrar aspectos importantes da evangelização, os quais se revelam particularmente atuais para todos nós, discípulos missionários de Cristo. Nesta fase final do percurso sinodal, que de acordo com o lema Comunhão, Participação e Missão, deve realçar a Igreja para o seu compromisso prioritário, isto é, o anúncio do Evangelho no mundo contemporâneo. E aí a gente vê, irmãos e irmãs, essa bonita figura do Papa Francisco se encontrando com um líder religioso, que pela figura aqui deve ser um líder muçulmano, Você vê que coisa bonita o encontro dos dois líderes das duas religiões, Cristianismo e islamismo, Então, que bonito o encontro dos dois. Então, a primeira parte do livrinho, Ide e convidai, a missão como ida incansável e convite para a festa do Senhor. Nesta ordem do rei e seus servos, há dois verbos que expressam o núcleo da missão, ir e convidar. A respeito do primeiro verbo, que é ir, vamos convidar e recordar que os servos tinham sido enviados antes para transmitir a mensagem do rei aos convidados. Mateus capítulo 22, do 3 ao 4. Isso nos diz que a missão é um ir incansável rumo ao encontro de toda a humanidade para convidá-la ao encontro e à comunhão com Deus. Incansável. Deus, grande no amor e rico em misericórdia, vai sempre ao encontro de cada ser humano para chamá-lo à felicidade do seu reino, apesar da indiferença ou rejeição. Jesus Cristo, o bom pastor, enviado pelo Pai, saiu em busca das ovelhas perdidas do povo de Israel e quis ir mais longe para alcançar também as ovelhas mais distantes. E a gente vê isso lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Ele disse que os discípulos antes e depois da ressurreição, ide, envolvendo-os numa própria missão. A gente vê em Lucas, capítulo 10, versículo 3, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Por isso, a Igreja continuará a ultrapassar todas as fronteiras e sair incansavelmente sem cansar nem desanimar diante das dificuldades e obstáculos, a fim de cumprir fielmente a missão recebida do Senhor. Aproveito o momento para agradecer aos missionários e missionárias que respondendo o chamado de Cristo, deixaram tudo e partiram para longe da sua pátria, a fim de levar a boa nova aonde o povo ainda não a recebeu, ou só recentemente a acolheu. Caríssimos, sua generosidade e dedicação é expressão tangível do empenho na missão adigentes que Jesus confiou a seus discípulos. Ide e façam com que todos os povos sejam meus discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Por isso, continuemos a rezar
e dar graças a Deus pelas novas e numerosas vocações missionárias dedicadas à obra da evangelização até os confins da terra. Aqui, irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer uma pausa para comentar essas palavras do Papa Francisco. A gente vê a gratidão do Papa a todos os que se doam na missão de evangelizar, de praticar as boas obras que Jesus ensina. Tá vendo? Mas aí a gente também, leigo, a gente faz parte dessa missão também. A gente não pode pensar que só os padres e freiras, né, que fazem essa missão. Não, nós leigos também, dentro da nossa realidade em que vivemos, somos também chamados a ser missionários do Senhor, né? Então, continuando o texto. Sem esquecermos que todo cristão é chamado a participar na missão universal com seu próprio testemunho evangélico em todos os ambientes, para que toda a igreja saia continuamente com seu Senhor e Mestre para as encruzilhadas do mundo atual. Tá vendo, gente? O Papa Francisco acabou de dizer o que eu falei, tá vendo? É isso aí, continuando. Sim, hoje o drama da igreja é que Jesus continua a bater a porta, mas a partir de dentro, para que o deixemos sair. Muitas vezes acabamos por ser uma igreja que não deixa o Senhor sair e que o retém como propriedade, quanto o Senhor veio para a missão e quer que sejamos missionários. Esse é o discurso dos participantes do congresso promovido pelo Descatério para os leigos, a família e a vida, né, no dia 18 de fevereiro de 2023. Que todos nós batizados sejamos dispostos a sair de novo em missão, cada um segundo sua condição de vida, para iniciar um novo movimento missionário, como no início do cristianismo. Tá vendo? Então temos que deixar Jesus sair de dentro de nós para as pessoas. E ser missionário é isso, não fechar Jesus dentro do nosso mundinho, né? Mas compartilhar esse Jesus para as outras pessoas, sem medo, sem vergonha, né? Isso aí. E a missão, todo mundo é chamado a participar, tá vendo? O Papa Francisco está lembrando isso. Continuando o texto. Voltando à ordem do rei, na parábola dos servos, são instruídos não só a ir, mas também a convidar. Vinde às bodas, Mateus capítulo 22, versículo 4. Aqui temos um outro aspecto, não menos importante na missão confiada por Deus. Como podemos imaginar aqueles servos mensageiros transmitir o convite do soberano com urgência, mas também com grande respeito e gentileza? De igual modo, a missão de levar o Evangelho a toda a criatura deve ter necessariamente o mesmo estilo daquele que se anuncia. O anunciar ao mundo a beleza do amor salvífico de Deus, manifestado em Jesus, né? Jesus Cristo morto e ressuscitado. Evangelho Gaudium, né? Número 36. Os discípulos missionários o fazem com alegria, magnanimidade e benevolência, fruto do Espírito Santo neles. Né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Sem forçar, coagir ou fazer proselitismo, sempre com proximidade, compaixão e ternura, e refletir o modo de ser e de agir de Deus. Viu, gente? Sempre com sabedoria. Palavras importantes para quem quer ser missionário. Fazer a missão sem forçar barra, né? Ninguém é obrigado a ser católico, ser cristão se não quiser, certo? Sem coagir, fazer ameaças, porque a gente vê muita gente hoje em dia
Pregar o evangelho ameaçando as pessoas, né? Isso eu acho muito errado, e o Papa também. Sem fazer proselitismo. O que é proselitismo? É você converter uma pessoa que já está seguindo uma religião. Ah, não, você tem que mudar de religião, você tem que mudar para a minha religião. Não, não pode ser assim. A pessoa tem que ser livre de liberdade. Se a pessoa quiser passar para a religião cristã, beleza. Se a pessoa não quer, então tudo bem, a gente respeita. Né? Assim que tem que ser. Né? Com compaixão e ternura. Né? E refletir o modo de ser e de agir de Deus, tá vendo? Com sabedoria. Né? É isso aí. E o número 2 do livrinho, para o banquete, né? Convidar para o banquete. Perspectiva escatológica e eucarística da missão de Cristo e da Igreja. Na parábola, o rei pede aos servos que levem o convite para o banquete de bodas de seu filho. Este banquete é um reflexo do banquete escatológico. É uma imagem da salvação definitiva. Escatológico quer dizer isso, a salvação definitiva, né? O desfecho final, a vitória do reino de Deus, que vai acontecer no fim da história, entendeu? Escatológico é uma imagem da salvação definitiva do reino de Deus que se realiza desde já com a vinda de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que nos deu a vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Simboliza pela mesa preparada, né? Com comida suculenta, bons vinhos, quando Deus eliminar a morte para sempre. Isaías capítulo 25, versículos 6 ao 8. Então, o que Isaías e os profetas prometeram, Jesus cumpre na sua vida e na sua missão. E isso vai acontecer no fim da história, por isso que é escatológico. Todos sentarão à mesa do reino. É isso. Continuando o texto. A missão de Cristo é a da plenitude dos tempos, como ele mesmo declarou no início de sua pregação. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Os discípulos de Cristo são chamados a continuar esta mesma missão do seu Mestre e Senhor. Propósito: recordaremos o ensinamento do Concílio Vaticano II sobre o caráter escatológico do empenho missionário da Igreja. O tempo da atividade missionária estende-se entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Portanto, é necessário pregar o Evangelho a todas as nações antes que o Senhor venha. Decreto Ad Gentes, número 9. Sabemos que o zelo missionário dos primeiros cristãos tinha uma forte dimensão escatológica. Sentiam a urgência de anunciar o Evangelho. Também hoje é importante ter essa perspectiva, porque nos ajuda a evangelizar com alegria de quem sabe que o Senhor está próximo e com esperança de quem se esforça por alcançar a meta, quando todos estiverem com Cristo no seu banquete nupcial do reino de Deus. Enquanto o mundo nos propõe vários banquetes de consumismo, do conforto egoísta, da acumulação, do individualismo, o Evangelho chama a todos para o banquete divino, onde reinam a alegria e compartilha a justiça, a fraternidade, em comunhão com Deus e com os outros. Essa plenitude de vida, dom de Cristo, é antecipada ainda hoje diante do banquete da Eucaristia, em que a Igreja celebra, por mandato do Senhor, em memória dele. Por isso, o convite ao banquete escatológico que
levamos a todos na missão evangelizadora está intrinsecamente ligado ao convite para a mesa eucarística, onde o Senhor nos alimenta com sua palavra e com seu corpo e sangue, como anunciou o Papa Bento XVI. Assim diz o Papa Bento XVI. Em cada celebração eucarística, realiza-se sacramentalmente a unificação escatológica do povo de Deus. Para nós, o banquete eucarístico é uma antecipação real do banquete final, prenunciado pelos profetas, Isaías, capítulo 25, versículos 6 ao 9, e descrito no Novo Testamento como as núpcias do Cordeiro, Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 9, que serão celebradas na alegria da comunhão dos santos, Sacramentum Caritatis, número 31. Então, quando se celebra a Eucaristia, irmãos e irmãs, está celebrando esse banquete final do fim dos tempos, do reino de Deus, a vitória final de Cristo na história, no universo. Entendeu? Você vê a grandiosidade da Eucaristia, né, irmãos e irmãs? Às vezes a gente participa da missa, mas a gente não sabe a grandeza que é a celebração eucarística, né? Então, continuando o texto. Por isso, todos somos chamados a viver mais intensamente cada Eucaristia em todas as suas dimensões, particularmente a escatológica e missionária. A esse respeito, repito, que não podemos aproximar-nos da mesa eucarística sem nos deixar guiar pelo movimento de missão que, partindo do próprio coração de Deus, deve chegar a todos os homens. Né? Número 84. A renovação eucarística que muitas igrejas locais têm promovido de forma louvável no período pós-Covid será também essencial para despertar o espírito missionário em cada fiel. Com o máximo de fé e de impulso do coração, em cada missa deveríamos pronunciar a aclamação: anunciamos a vossa morte, Senhor, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nessa perspectiva, no ano dedicado à oração em preparação ao Jubileu 2025, quero convidar todos a intensificar, sobretudo, a participação na missa e a oração pela missão evangelizadora da Igreja. Esta obediente à palavra do Salvador não cessa de elevar a Deus em cada celebração eucarística e litúrgica a oração do Pai Nosso, como a invocação: venha a nós o vosso reino. Assim, a oração cotidiana e, de modo particular, a Eucaristia, tornando-nos peregrinos e missionários da esperança, caminho da vida eterna em Deus, como um banquete nupcial preparado por Deus para todos os seus filhos. Irmãos e irmãs, agora vamos às partes finais, né? Essa terceira parte aqui. Todos, convidai todos, né? A missão universal dos discípulos de Cristo e a Igreja, plenamente sinodal e missionária. A terceira e última reflexão diz respeito aos destinatários do convite do Rei, todos. Como sublinhei, no coração da missão está esse todos, sem excluir ninguém. Todos, por consequente, né? Cada um das nossas missões nasce do coração de Cristo, para que Ele atraia todos a si. Né? Discurso aos participantes da Assembleia Geral
das Pontifícias Obras Missionárias, do dia 3/6 de 2023, né? 3 de junho de 2023. Ainda hoje, no mundo dilacerado por divisões e conflitos, o Evangelho de Cristo é a voz suave e forte que chama os homens a se encontrarem, a reconhecerem-se como irmãos e a alegrarem-se com a harmonia entre as diversidades, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A gente vê isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Por isso, nas nossas atividades missionárias, nunca esqueçamos que nossos enviados a anunciar o Evangelho a todos, não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria e aponta um belo horizonte, oferece um delicioso banquete. Evangelho Gaudium, número 14. Os discípulos missionários de Cristo sempre tiveram no coração uma preocupação sincera por todas as pessoas, de qualquer condição social ou mesmo que ou moral, né? A parábola do banquete diz que por recomendação do rei, os servos reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Mateus capítulo 22, versículo 10. Além disso, precisamente os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, né? Lucas capítulo 14, versículo 21. Ou seja, os últimos e os marginalizados da sociedade são os convidados especiais do rei. Assim, o banquete nupcial do Filho de Deus pertence para sempre aberto a todos, porque grande e incondicional é seu amor para cada um de nós. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E a gente vê lá em João, capítulo 3, versículo 16. Todos, cada homem e cada mulher, são destinados do convite de Deus para participar de sua graça transformadora e salvadora. Nós temos de dizer sim a este dom divino gratuito, revestido-o com uma roupa de festa, acolhendo-o e deixando que ele nos transforme. Mateus capítulo 22, versículo 12. A missão para todos requer o empenho de todos. Por isso é necessário continuar o caminho em direção a uma igreja toda sinodal e missionária a serviço do Evangelho. A sinodalidade em si mesma é missionária e vice-versa. A missão é sempre sinodal. Tem então a sinodalidade e missão, gente, uma dá sentido à outra. Ser sinodal é caminhar juntos. E a missão depende da sinodalidade. E a sinodalidade depende da missão também. É isso que o Papa Francisco está explicando. Continuando o texto. Hoje, a estreita cooperação missionária é ainda mais urgente e necessária, tanto na Igreja Universal, aqui Igreja Universal, Igreja Católica, tá, gente? Igreja Católica, como nas igrejas locais. Nos passos do Concílio Vaticano II e dos meus antecessores, recomendo a todas as dioceses do mundo o serviço das Pontifícias Obras Missionárias, que se constituem como meio primordial, quer para dar aos católicos um sentido verdadeiramente universal e missionário desde a infância,
quer para fortalecer uma adequada coleta de subsídios em benefício de todas as missões, segundo a necessidade de cada um. Decreto Adigentes, número 38. Por isso, as coletas do Dia Mundial das Missões em todas as igrejas locais são inteiramente destinadas ao Fundo Universal da Solidariedade, que depois a Pontifícia Obra da Propagação da Fé distribui em nome do Papa para as necessidades de todas as missões da Igreja. Então, quando fala igreja local, irmãos e irmãs, é diocese. As dioceses do mundo inteiro arrecadam essa coleta do dinheiro, né? Para poder ser enviado para o Vaticano, né? E depois o Papa vai administrando, vai enviando para aqueles que mais precisam, para apoiar as obras de missão, né, irmãos e irmãs? Continua no texto. Peçamos ao Senhor que nos guie e ajude a ser uma igreja mais sinodal, mais missionária, né? Homilia na missa de encerramento da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, do dia 29 de outubro de 2023. Por fim, voltemos ao nosso olhar para Maria, que obteve de Jesus o primeiro milagre, precisamente em uma festa de núpcias em Caná da Galileia, né? João capítulo 2, versículo de 1 a 12. O Senhor ofereceu aos noivos e a todos os convidados a abundância do vinho novo, sinal antecipado do banquete nupcial que Deus prepara para todos no fim dos tempos, como foi falado, né, na mensagem, né? Ainda hoje pedimos sua intercessão materna para a missão evangelizadora dos discípulos de Cristo, com alegria, os cuidados da nossa mãe e com a força da ternura e do afeto. Evangelho Gaudium, número 288. Vamos levar para todos o convite do Rei. Santa Maria, estrela da evangelização, rogai por nós. E aí o Papa termina com a assinatura dele, né? Francisco, Roma, São João de Latrão, festa da conversão de São Paulo, dia 25 de janeiro de 2024. Então, irmãos e irmãs, temos também aqui, né? Aí encerra aqui a mensagem do Papa e tem algumas observações finais aqui no livrinho, eu gostaria de comentar. Que tem a coleta missionária, né? Então, colabora aqui a POM, colaboram com 1.118 dioceses pobres que dependem do descatério para a evangelização. São igrejas jovens existentes nos territórios de missão. Então, esse dinheiro é para ajudar essas dioceses, tá? Que estão começando, tá? E às vezes em países onde o cristianismo é minoria, né? Então, quem ajuda na coleta está ajudando, apoiando a missão. Em 2023, a contribuição do Brasil para o Fundo Mundial de Solidariedade foi de R$ 10.968.656,39. Aí tem a outra parte que diz, né, como chegam as ofertas das missões. Aí vemos aqui como é que é o caminho, né? Número 1, durante o ano, em especial no mês de outubro, no Dia Mundial das Missões, as comunidades e paróquias recebem ofertas para as missões. Então, aqui acontece, né, a primeira parte, né? O ofertório do povo de Deus. Aí, a segunda etapa, né, é o 2. Estas ofertas são enviadas para a diocese, que acolhe toda a arrecadação das comunidades e paróquias. Então, a diocese arrecada, né, o número 2. Aí, número 3. Até o final do ano, as dioceses repassam o valor total das ofertas para a Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias, POM.
Aí, número 4, as POM do Brasil repassam os valores à direção e secretariado internacional das POM em Roma, reservando 20% para animação missionária e para a administração nacional, né? Aí, número 5. Na Assembleia Geral do mês de maio, Roma avalia e aprova e destina os recursos para os projetos dos 5 continentes, tá vendo? E número 6. Os destinatários apresentam contas do uso do dinheiro recebido, justificando com documentos e testemunhos de gratidão. Então, há uma prestação de contas de aqueles que receberam essa ajuda que veio do mundo inteiro, tá? Então, o negócio é sério, o negócio é transparente, tá bom, irmãos e irmãs? É isso aí. Irmãos e irmãs, quero agradecer a você que com toda a paciência, com muito amor às coisas de Deus, né? Ou assistiu esse vídeo, escutou esse vídeo até o final, tá? Quero te agradecer mesmo o valor que você está dando, não a mim, mas às coisas de Deus. A atenção que vocês deram ao Papa Francisco, a sua mensagem, né? Essa do mês missionário 2024. Tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E eu quero encerrar agora esse vídeo com a oração do mês missionário 2024. Senhor Deus, Pai de todos os seres humanos, faze com que nós, cristãos ungidos com a força do Espírito Santo, cooperemos com a Tua missão até os confins do mundo, testemunhando Jesus e anunciando o Evangelho do Reino com urgência, respeito e gentileza. Abre nossos ouvidos para acolher Teu mandato. Ide. Abre nossa boca para convidar a todos para o banquete do Teu Filho. Abre nossos olhos para reconhecer todas as situações de indiferença, injustiça e rejeição presentes no mundo. Ajudai-nos a ser igreja sinodal em missão, peregrinos da esperança, construindo pontes de fraternidade e solidariedade entre os povos. Maria, estrela da evangelização, rogai por nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.